Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Hoje, papo de terça. Eu sou o Gabriel Amaral. Você que não me conhece, de repente tá chegando aqui por acaso esse canal tem muito conteúdo sobre o Fluminense, então já vamos embora pro tema de hoje, mas antes eu preciso dar um avisozinho aqui importante. Não teve live ontem, não teve análise pocket do jogo contra o Atlético Paranaense. São dois vídeos que eu normalmente faço e que acabei não fazendo, por quê? Eu estava trabalhando muito, acabei ontem, então eu atropelei o horário, quando eu vi já tinha passado o horário da live. No domingo também eu trabalhei até 2 e poucas da manhã, então eu acabei não tendo tempo para gravar. Hoje estou gravando esse vídeo, terça-feira, papo de terça, sobre um tema bem atual, porque essa notícia surgiu agora de manhã já, e eu já vou entrar talvez numa polêmica aí. Quem deve substituir Pedro? Pedro tá fora, não joga mais nesse ano, uma pena, uma cirurgia que ele vai ter que passar, só volta no ano que vem, mas o Fluminense continua jogando esse ano. E se é uma pena para Pedro, também é óbvio que é muito mais para ele, né? Muito mais triste do lado dele, mas também é algo ruim para o Fluminense. Quem irá substituir Pedro? A gente vem vendo, porque eu não consigo entender. Eu falei sobre isso agora de manhã no meu Twitter, @Gabriel Amaral com 3 L's no final. Me sigam no Twitter e me sigam no Instagram. Eu quero crescer essas redes sociais aí para eu começar a produzir conteúdo lá também. Eu já produzo alguma coisa hoje. Quem me segue no Instagram, por exemplo, sempre fica sabendo das coisas antes, sempre fica sabendo de todas as informações aqui do canal antes e etc. E no Twitter também. Então você que tá aí só no YouTube, me segue lá. No Instagram é @GabrielDoAmaralB. E no Twitter é @Gabriel Amaral com 3 L's no final. Os links estão aqui na descrição. Os links estão aqui na descrição também para a loja do Raiz e para o Padrinho. É só ir lá, loja do Raiz, camisa do Brasileirão de 2012, lá, grená e dourada. Tá lá R$60, é só você ir lá e comprar, e tem quadro, tem um monte de coisa, enfim. Falando agora sobre o tema propriamente do vídeo, eu realmente não consigo entender, e foi o tema que eu utilizei hoje de manhã que me deu a ideia de gravar esse vídeo também, por que Pablo Diego não joga? Porque ele é preterido no elenco do Fluminense. Eu fui pegar o scout dele no ano e é importante a gente entender. Quando o Pedro sai machucado no primeiro turno, foi a primeira contusão dele, aquele jogo que ele saiu contra o Grêmio, que ele estava com problema no olho, até depois que nem era isso a lesão dele propriamente, mas ele é substituído naquele jogo contra o Grêmio. Quem entra é João Carlos, era o reserva, muito contestado na época, Abel coloca ele titular. O Fluminense empata, segura aquele 0x0 contra o Grêmio, ou seja, não fez gols, isso numa quarta-feira. Na segunda seguinte, rodada contra o Paraná, o Fluminense perdendo por 2x0, com o João Carlos o tempo todo, Pablo Diego entra, faz o gol. Atinem-se a isso, Pablo Diego entra, faz o gol, o Fluminense perde por 2x1, mas o gol é de Pablo Diego. No jogo seguinte, contra o Flamengo, João Carlos novamente de titular, o Fluminense pressiona, é pressionado, aliás, né? O Fluminense não pressionou tanto naquele jogo, não fez nada de produtivo, perdeu por 2x0, mais um jogo sem fazer gols. Na rodada seguinte, Pedro volta contra o Atlético Mineiro, a gente marca 2 gols dentro do Independência e quase ganha a partida. A gente chegou a estar na frente por 2 vezes do placar. Então é importante a gente ressaltar isso. Na primeira contusão de Pedro, Pablo Diego foi o único jogador a fazer gol e mesmo assim entrando no segundo tempo, não foi o escolhido. Depois, Abel Braga saiu, assumiu Marcelo Oliveira e desde que Marcelo Oliveira assumiu, ou seja, lá daquele jogo contra o Vasco, né? Ele assumiu em julho, mas o primeiro jogo foi contra o Vasco. Até hoje, Pablo Diego entrou num total de 2 jogos. Ele só entrou em 2 partidas. Não foi titular em nenhuma, nessas 2 partidas ele entrou no final. E nas 2, quando o Fluminense estava desesperado, e até uma coincidência, desesperado, com 0x0 e jogando numa quinta-feira à noite. Porque foi contra o Defensor, naquele primeiro jogo da Sul-Americana, que o Defensor estava todo atrás, e o Fluminense e Marcelo Oliveira encheu de atacantes, colocou o Pablo Diego. O gol não foi dele, mas 2x0, aquela partida quem foi muito bem foi o Everaldo. O Fluminense conseguiu, e agora há pouco tempo atrás, contra o Vitória, o Fluminense 0x0 de novo, Marcelo Oliveira lança ele, nesse não saiu o gol. Mas o Fluminense ficou atrás no placar e precisaria colocar um jogador bom, assim como o Pablo Diego, que tem um bom desempenho, contra o São Paulo. Quando estava 1x1, ele escolheu outros jogadores. Contra o Sport, ele escolheu o Everaldo lá contra o Sport, acabou dando jeito. Contra o Vasco, contra o América Mineiro. O América Mineiro eu não vou considerar não, porque era um 0x0 fora de casa que talvez desse para segurar. Ou seja,
Foram vários jogos, eu não vou ficar listando todos aqui agora, mas foram vários jogos que o Fluminense precisou colocar um outro atacante, colocar uma força ofensiva e o escolhido não era Pablo Diego. E pior, duas coisas piores. Uma é que ele às vezes ficou fora até do banco de reservas, muito estranho isso, e outra pior também, é que o titular não rendeu nada. A gente precisa lembrar aqui que no início do ano, o Pablo Diego chegou a ser titular em uma partida, né? Tirando ali o Carioca, quando o Fluminense vai jogar contra o Nacional de Potosí, a gente tem que lembrar que o Fluminense só fez gols nas 2 partidas da Sul-Americana em casa depois que o Pablo Diego entrou. Contra o Nacional de Potosí, lá no início do ano, o Fluminense estava empatando por 0-0, o Nacional se segurando. Pablo Diego entra e ele faz 1-0. Ele mudou o jogo, deu aquela famosa bicicleta no travessão e etc. Ou seja, Pablo Diego mudou o primeiro jogo da Sul-Americana e mudou o segundo também. Contra o Vitória também, lá no início do campeonato, o Fluminense perdia por 1-0, Pablo Diego entra, ele faz o gol de empate e depois a gente vira com o Gilberto. Ou seja, ele não tem um retrospecto ruim, é isso que eu não consigo entender. Ele não tem um retrospecto ruim. Esse jogo contra o Nacional de Potosí fez, por exemplo, que ele começasse a titular a partida contra o Corinthians, aquela partida que o Fluminense jogou muito melhor do que o Corinthians e acabou perdendo. E ele não recebeu outra oportunidade depois disso. Aí a gente pega pra agora quem vem substituindo, é óbvio que Pablo Diego é ponta, mas ele já jogou muito de centroavante também. Na base ele chegou a ser lateral direito até. Mas ele sabe jogar também de centroavante, Abel sempre falava que gostava dele como centroavante, mas não colocava. Enfim. Pablo Diego fica de fora, poderia ser o reserva agora. Pedro se machuca, não, contratamos Kaique, então vamos de Kaique. Kaique já teve oportunidade. No banco contra o Cruzeiro ele entrou, meio jogo. Depois ele jogou o jogo inteiro contra o São Paulo. Jogou o jogo inteiro, agora do último também, depois de São Paulo, veio o Botafogo, ele jogou o jogo inteiro. No último agora que a gente acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 3-1, foi a primeira vez que o Kaique foi substituído e ele tem um total de 0 gols. É um centroavante que furou numa cabeçada. E eu não queria estar falando isso tudo aqui, eu não queria estar criticando muito o Kaique. Mas por que eu estou fazendo isso? Por causa do próprio Marcelo Oliveira. Eu botei no meu Twitter há um tempo atrás, Marcelo Oliveira vai queimar Kaique. Kaique é um centroavante ótimo? Não é, tá muito longe disso. Ele é um centroavante irregular e na média. Ele não é regular, não mantém o mesmo nível de atuação, ele é um atacante na média. O Fluminense não precisa hoje de um centroavantaço como é Pedro. Mas se tivesse um centroavante na média, tava bom. O problema é que ele tá numa má fase, ele tá na fase irregular dele, que ele tá em baixa. E Marcelo Oliveira continua insistindo em Kaique. Para ter Kaique com esse futebol, você pode concordar ou não, discordar com isso, mas eu acho difícil que você discorde. Eu preferi o João Carlos. João Carlos brigava na saída de bola. Ele brigava, ele saía, tanto que ele fez várias faltas bobas até com isso. Mas ele brigava. O João Carlos era muito semelhante a Henrique Dourado sem a qualidade de batida de pênalti. Kaique nem isso faz, é um jogador pesado, que tá lento e não consegue finalizar uma bola decente pro gol. Então por isso que eu tô vindo aqui. Essa Sul-Americana agora caiu como uma luva esse jogo de quinta-feira nas mãos de muito provavelmente Luciano, que ele deve botar o Luciano como centroavante, solução mais fácil, né? Luciano como centroavante, Sornosa no meio e aí pronto, solucionou. Agora eu torço muito para que o Luciano faça uma ótima partida, porque se ele não fizer uma boa partida com gols e etc., no domingo, ou melhor, na segunda-feira contra a Chapecoense, volta a Kaique de centroavante com certeza. O que me assusta, para encerrar o vídeo, é um ponto, um cerne interessante também. É que quando o Marcelo Oliveira assumiu, se a gente for lembrar, o time do Fluminense era escalado com 3 zagueiros e tinha Renato Chaves, enfim, aí outros 2 zagueiros foram vendidos, mas geralmente era Renato Chaves, Gum e o zagueiro pela esquerda era aquele que foi para a Bélgica, agora me fugiu o nome dele, mas é o zagueiro que foi para a Bélgica, Luan Pérez era pela esquerda. O time jogava com o Richard e Jadson no meio, com os 2 alas, Sornosa e Marco Júnior e Pedro na frente. Marcelo Oliveira assume, em menos de 3 jogos, ele bota Marco Júnior no banco, Renato Chaves no banco, chega a botar Richard no banco, naquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, depois Ayrton acaba perdendo a vaga de novo. Ou seja, ele começou a tirar um monte de jogadores e mostrou aqui não tem cadeira cativa e eu elogiei isso na época. Não tem cadeira cativa. Jogou mal 2 partidas seguidas, tá fora. Tá fora e vai pro finalzinho da fila como foi com o Marco Júnior. Marco Júnior tá no banco. Quem olha as atuações e Marco Júnior lá com o Abel, sabe que Abel jamais colocaria Marco Júnior no banco. Como o Marcelo Oliveira colocou isso, é uma posição elogiável. Mas por que a falta de critério com o Pablo Diego e com o Kaique nesse caso?
Eu não tô nem falando de Danielzinho, que chegou há pouco tempo, do Brian Cabezas, que também chegou há pouco tempo. Eu tô falando de um cara que teve atuações boas sempre que entrou, desde o início do ano. Não vou nem falar sempre, não, porque você pode lembrar de um jogo que ele entrou muito bem, esse contra o Vitória, por exemplo. Mas toda vez que ele foi acionado, na maioria das vezes, ele teve uma boa atuação e ele mudou o jogo. Por que Pablo Diego não joga? É uma pergunta que eu não posso te responder. Mas o Marcelo Oliveira pode, e se você tem a resposta, coloca aqui nos comentários, porque eu quero realmente entender. Esse é o Papo de Terça, se inscreve aqui no canal. A gente está com 17.500 e poucos inscritos, eu quero chegar a 18 mil, então me ajuda nessa meta aí para chegar a 18 mil inscritos. Se inscreve aqui embaixo, aperta no se inscrever. Like, eu não entendo quem fala senta o dedo, clica no like várias vezes, porque se você clicar 2 vezes no like, o like sai. Então clica uma só. Vai aqui embaixo, dá um clique no like e já me deu uma moral muito boa, beleza? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar também o vídeo, muito obrigado a todos. Continue ajudando o Raiz Tricolor. Valeu, até a próxima. Saudações tricolores.